estava meditando sobre a vida de Pedro, irmãos. Que mistério glorioso que tinha Jesus a respeito de Pedro. Irmãos, Jesus, parece que ele só via Pedro na frente dele. Tudo era Pedro para cá. Quando Jesus ressuscitou, Jesus disse: olha, vai e avisa a meus irmãos e a Pedro, aleluia, que eu encontro eles no Monte das Oliveiras. Eu estava estudando e estava vendo essas passagens de Jesus e Pedro, e a gente fica perguntando o porquê, mas a resposta ela vem depois. O porquê que Jesus era daquela forma com Pedro. Jesus tem um carinho especial, irmãos, àqueles que se dedicam à sua obra. Jesus, ele tem um amor extraordinário sobre aqueles que se levantam em defesa do Evangelho. Aqueles que trabalham em prol da obra de Deus. Pedro era um homem, irmãos, que tinha muitos defeitos. Uma das coisas que Pedro fez que Jesus, na hora, abominou, foi quando os soldados romanos e os sacerdotes vieram prender Jesus. Pedro pega a espada, puxa e corta a orelha do assistente do sacerdote. Ali, irmãos, Pedro, naquela atitude, ele praticamente piorava a situação de Jesus. Jesus falou: olha, eu não vim aqui, eu não estou aqui me rebelando ou revolucionando. Não, eu vim, esse não é o meu reino. Eu não estou aqui para levantar uma revolução contra Roma ou contra os sacerdotes da época. Não, Jesus não aprovou aquela atitude de Pedro, e foi lá e catou a orelha do assistente de Malco, o assistente do sacerdote, e colocou a orelha no local. Pedro era muito extrovertido, irmãos. Pedro era uma pessoa assim que dava gosto de estar perto de Pedro, porque todas as atitudes ele tomava. Ele tomava a frente das coisas, ele fazia, ele ia, acontecia. Ele queria estar participando de tudo do ministério de Jesus. Mas Pedro, ao mesmo tempo que ele era usado por Deus, ele deixava-se usar também pelo inimigo. Esta atitude que ele teve, Jesus não precisa de armas, Jesus não precisa de defensor, Jesus não precisa que ninguém defenda ele. Aleluia! Então, meus irmãos, olhando esta vida de Pedro, eu comecei a perceber que em cada um de nós existe um Pedro. Aleluia! Cada um de nós que resolvemos aceitar Jesus, que ouvimos o seu chamado, que tomamos parte na pregação do Evangelho, tomamos parte no ministério do reino de Deus. Existe um Pedro em cada um de nós, e vocês vão saber por quê. Abra suas Bíblias em Mateus 14, e a partir do versículo 23, para adiantar, senão não vai dar tempo eu falar o que eu preciso falar. E eu já vou falar imediatamente. Mateus 14, 23.
tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Mas o barco já estava considerável distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Aleluia. Mas o barco, quando viram andando sobre o mar, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram eles de medo. Louvado. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não temas, não tenham medo. Senhor, disse. Pedro estava em todas, irmãos. Era ele que tomava as atitudes. Senhor, se és tu, manda-me ir até o encontro por sobre as águas. Que atitude de um homem, irmãos, igual a mim, igual a você, com as nossas mesmas limitações, com os nossos mesmos medos, pedir para Jesus, para ele andar sobre as águas. Jesus disse: venha. Respondeu ele, então, venha, respondeu Jesus, ele. Então Pedro saiu do barco andando sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas Pedro, irmãos, como nós, na hora da adversidade, na hora do problema que é grande, se levanta o grande mar de problemas na nossa vida, quando se levanta o vendaval, quando o vento sopra, a nossa atitude é o quê? Tirar os olhos de Jesus e olhar para o problema que se levanta. Pedro não foi diferente. Quando ele viu o problema, ele tirou os olhos de Jesus. Agora ele só enxergava o problema. Quando se enxerga o problema maior do que Jesus, a tendência, irmãos, é a gente perecer. A tendência é a gente cair, aleluia, prostrado diante do problema. Pedro não foi diferente. Olhou para a tempestade, olhou para o mar bravio, afundou. Mas Jesus foi lá: levanta, homem de pouca fé. Andou sobre as águas e Jesus ainda falou que ele tinha pouca fé. E você? E eu? E nós? Teremos pelo menos a atitude de andar sobre as águas? Aleluia. Mas muitas vezes, quando a gente confia no Senhor, se precisar a gente anda também. Você não acredita nisso? Se você colocar a sua confiança no Senhor e for preciso, você anda por cima das águas. Porque Jesus disse que a gente faria as obras que Ele fez e faria, se possível, maiores ainda. Se você tiver fé, você pode sim andar sobre as águas. Aleluia. Repreender a fúria do inimigo.
se você não duvidar, tudo é possível ao que crê. Tudo, irmão, Jesus não deixou limitado. O problema é que a nossa fé, ela é muito pequena. A nossa fé é falha, é fraca. Os problemas da vida sucumbiram à nossa confiança em Deus. Então Pedro imediatamente afundou. Em outra situação, Marcos 14:32, aleluia. O que eu quero dizer nessa noite? Não duvide do poder de Deus na hora da adversidade. Não duvide. Confia que o Senhor te dará a vitória. Marcos 14:32, outra situação. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Qual seria a atitude dos discípulos que Jesus levou? Ele levou consigo, olha só, irmãos. Quem está na primeira? Pedro, Tiago e João. Esses três, eles não separavam de Jesus. Aonde Jesus ia, os três iam na frente. Os outros ficavam para trás. Mas Pedro, irmãos, Tiago e João não largavam de Jesus. E Jesus, aflito na sua oração, Deus revelando para ele o sofrimento que ele ia passar, está ali orando. E cadê os três que ele levou com ele? Quando ele volta, estavam roncando, irmãos, lá dormindo. Estavam dormindo, irmãos. Jesus, na última hora, na hora da necessidade, na hora da precisão, Jesus volta. Põe o versículo 34. Glória a Deus. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou, aleluia, a entristecer. Jesus começou a ficar triste, irmãos. Orava e as gotas de sangue, de suor, se transformavam em grandes gotas de sangue. Aleluia, meus irmãos. Que aflição Jesus estava passando. Necessitava que alguém estivesse com ele naquele momento de aflição, de dor, naquele momento de muita angústia. Aleluia. Os três que Jesus chamara, vendo que ele tinha respondido sabiamente. Aí está no 12, 14:34. 14:34. Vendo que ele tinha... Meu Deus, eu vou ler aqui. E começou a seguir grande temor e profunda angústia dentro de Jesus, na sua oração, e compartilhou com ele: minha alma está extremamente triste até a morte, ficai pois aqui e vigiai. Aleluia. Caminhou um pouco mais adiante e prostrando-se orava, para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti, afasta de mim este cálice, todavia, aleluia, hora de angústia de Jesus, hora de grande sofrimento de Jesus. Pai, todas as coisas te são possíveis. Se possível,
afasta de mim este cálice em que eu beba. Todavia não seja feito o que eu desejo, mas sim o que tu queres. E ao voltar para os seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Irmãos, misericórdia. Que obreiro, né, irmãos? Que obreiros, hein? Na hora da maior necessidade de Jesus, na hora da maior angústia de Jesus, estavam ali os três dormindo, irmãos. Glória a Deus. Jesus surpreendeu-os dormindo. Jesus disse: Simão, era Pedro. Esse Simão aqui que Jesus fala era Pedro. Chamou ele a Pedro. Estás dormindo? Não conseguiste vigiar nem por uma hora. Jesus repreende a Pedro, irmãos. Ele podia falar: ó, Tiago, que sono é esse, Tiago? E João também estava ali, irmãos. Mas Jesus tinha esse negócio com Pedro. Você vai saber por quê. Era Pedro. Toda a história dava Pedro na cabeça. Toda a história, todo o movimento, tudo que acontecia, o primeiro que estava ali era Pedro. Mas, meu Deus, eu falei, isso é um grande mistério, eu quero saber o que é que acontece. E olhando para as atitudes de Pedro, e para as nossas atitudes, nós não somos nada diferente dele. Nós não somos tão diferentes de Pedro assim. Jesus disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é muito fraca. O espírito quer fazer a obra de Deus, mas a carne fala: vamos ficar em casa dormindo, vamos assistir televisão, vamos fazer pipoca e assistir um bom filme, não precisa ir na igreja não. A carne, irmãos, ela sempre busca as coisas da matéria. Mas aquele que vive pelo Espírito, ele busca as coisas que são de Deus. As coisas que são de cima. As que estão ocultas em Cristo Jesus. Que Ele revela àqueles que buscam a sua palavra. Buscam andar na sua palavra. Jesus diz: o Espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. E todo aquele que procura andar na carne tropeça. Devemos viver em espírito, em oração, a todo tempo. E Pedro, Tiago e João, os escolhidos de Jesus para estar na hora difícil, estavam lá dormindo. Jesus falou: vocês não podem orar nem sequer uma hora comigo? Não, mas a carne, eles estavam prontos em espírito, mas a carne é fraca. Deram vazão à canseira, foram dormir, sabendo que Jesus estava lá, sozinho, aleluia, na sua angústia, no seu momento de dor, aleluia. Glória a Deus. Em outra passagem, Mateus 26 e 20. Glória a Deus, aleluia. Que Pedro, né, irmãos? Como que Pedro era dessa forma, né?
Jesus confiava neles, chama os 3 para ir com ele. Na hora difícil, eles vão dormir. E tem muito crente dormindo. Tem muito crente que só quer saber de dormir, irmãos. Não é o meu caso, viu? O meu problema é outra coisa. Às vezes eu posso estar pregando aqui e de repente dormir, porque eu tenho um problema muito grave, chamado apneia do sono, e a minha é a mais grave de todas as graves possíveis. Eu não consigo dormir em 6 horas, meia hora. Eu tenho esse problema, irmãos, de sono. Vocês podem ver um dia eu cochilando aqui. É porque eu tenho um problema que eu tenho que acordar de minuto em minuto. Eu acordo para respirar. Então eu vou dormindo. Quando eu consigo pegar no sono, fecha a garganta e eu tenho que acordar desesperado para respirar. Então foi feito um exame na minha vida e eu dormi lá no Instituto do Sono e eles deram por noite 749 micros despertares. Eu durmo 749 vezes por noite e desperto 749 vezes por noite. Não durmo quase nada, irmãos. Mas às vezes eu consigo com um jeitinho. Às vezes eu durmo sentado. Minha esposa me pega na cama sentado dormindo. E às vezes eu caio, irmãos. E é um desespero quando acontece isso. Que eu dou um susto, eu falo, não sei onde eu estou. Porque naquele minuto sim eu dormi. Está sentado. Não é o caso dos discípulos de Jesus, que eles não tinham esse problema. Eles eram saudáveis. Mas estavam dormindo. Estavam lá dormindo. Mateus 26. O que aconteceu no sistema televisivo ali? Glória a Deus. Mateus 26. Versículo 70. Outra situação, irmãos, que lá está Pedro, né? Ele, entretanto, mas ele negou Vamos pegar do 69. Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: tu também estava com Jesus, o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: não sei do que falas. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual o denunciou a todos que ali se achavam, e exclamando: este homem estava com Jesus o Nazareno. Este homem estava com Jesus o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, negou mais uma vez, afirmando: não conheço tal indivíduo. 73. 73. Aleluia. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. Seu modo de falar o denuncia. O crente, irmãos, até o modo de falar do crente é diferente. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chamaram ele e disseram: o seu modo de falar o denuncia. Mas Pedro novamente negou a Jesus.
Tem gente, irmãos, que nega Jesus. Às vezes está no meio de uma festa e quer tomar um pouquinho de goró, nega Jesus. Não fala que é crente, porque se ele falar, o pessoal já sabe, crente não bebe. Mas tem gente que nega Jesus por coisas tão pequenas, mas nega Jesus. E aí quando acontece isso, você está tendo um pouco do Pedro que nós falamos. Esse Pedro que, apesar, irmãos, de todos terem fugido, Pedro não fugiu. Pedro estava ali junto, por longe, escondido, mas estava prestando atenção no que acontecia. Ele não abandonou Jesus, mas negou Jesus. Todos os outros fugiram, se dispersaram, foram com medo. Mas Pedro teve uma coisa, irmãos. Ele estava presente, mesmo que negou Jesus, mas estava lá. Estava vendo, estava perto, estava tentando ver o que acontecia. Negou Jesus 3 vezes. Abra as Bíblias em São João 21 e 15. São João 21. João 21. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Oh, irmãos, eu não sei, era Pedro, irmãos, era Pedro em todos os lugares. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Aí veio a primeira pergunta. A primeira pergunta. Aí eu vou fazer a pergunta a um de vocês. Vocês realmente me amam? Vocês me amam? Ou na hora de vir para a igreja, vocês preferem estar num outro lugar? Ou na hora de uma adversidade, vocês trocam a adversidade pela igreja? Ou na hora que vocês têm que perdoar alguém? Tudo isso estava nessa pergunta, irmãos, de Jesus a Pedro. Pedro, tu me amas? Porque se tu me amas, tu amas o próximo como a ti mesmo. Tu me amas, Pedro? Se tu me amas, tu vai cuidar da minha igreja, Pedro. Tu me amas, Pedro? Isso na primeira pergunta. Então a prioridade na sua vida é a minha obra. Você me ama, igreja? A prioridade na vida de vocês é fazer a minha obra. Muitas vezes a gente diz que ama Jesus. Muitas vezes a gente fala que ama. Mas Pedro falou: me ama mais do que esse? Disse ele: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Este amor de Deus estava no coração de Pedro. Apesar de ter negado Jesus 3 vezes. Mas estava no coração dele o amor pelas obras. O amor pela igreja. Jesus disse para ele: apacenta meus cordeirinhos. Em outra passagem, Jesus disse:
deixai vir a minhas crianças, porque delas são o reino de Deus. A preocupação de Jesus aqui era com os cordeirinhos, com as crianças na casa do Senhor. A primeira preocupação de Jesus, as crianças. Apacenta os meus cordeiros. Vai para o próximo versículo. Aleluia. Novamente Jesus disse a Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus. Pastoreia as minhas ovelhas. Aleluia. Quem são as ovelhas de Jesus? O que é pastorear as ovelhas? É ensinar elas a andar no caminho do Senhor. É dizer para elas o que elas têm que fazer. É dizer para elas a verdade. Irmão, aqui ó, se você não fizer isso aqui, o caminho ao inferno. Ou você entra no certo, ou vai para a perdição. E Jesus diz, pastoreia as minhas ovelhas. Leva elas a pastos verdejantes, que elas comam o alimento verdadeiro, o alimento que sustenta a sua vida, a sua alma, que elas possam estar alimentadas, que elas possam estar tratadas, que elas possam conhecer da palavra a verdade, sem subterfúgios, sem emendas, sem engodo, mas a palavra genuína. Pastoreia então as minhas ovelhas. Aleluia. Aleluia. Versículo 17. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, irmãos, por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. Aleluia. Disse Jesus, cuida das minhas ovelhas. Apacenta, cuida. Sabe se ela está machucada. Sabe se ela está bem espiritualmente. Saber se ela está satisfeita. Saber se ela está entendendo o plano que eu tenho com ela. Saber se ela está disposta realmente a ser ovelha e não bode. Porque o bode, irmãos, não obedece, mas a ovelha obedece. O bode pula fora tudo, mas a ovelha vem. Aleluia. Ao chamado do pastor, a ovelha está presente. Aleluia. Aleluia. A ovelha é mansa, irmãos. Ela não se levanta contra o pastor. Ela é mansa. Ela não agride ao pastor. A ovelha, ela ama o pastor, porque ela sabe que é aquele que cuida dela, que dá o alimento, que limpa a lã, que tira os carrapichos. É o pastor que leva elas mansamente às águas tranquilas. Aleluia. E lhe dá o refrigério. É o pastor que faz essas coisas. Jesus disse que o pastor é aquele que vela pelas vossas almas. Aleluia. É o pastor que tem que se levantar de madrugada e apresentar um por um de vocês na presença de Deus, para que vocês tenham vitória. Aleluia. Tem horas que eu até acho bom o meu problema, porque em vez de eu ir dormir, eu vou orar por vocês, pela igreja do Senhor.
para que Deus dê vitória ao seu povo, para que na hora da adversidade vocês saibam se levantar, aleluia, e agir. Não afundar como Pedro afundou, mas permanecer firme na presença do Senhor. Aleluia. E agora, o que Pedro representa? O amor pela obra de Deus. Pedro representa, aleluia, tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele estava apto, apesar de ter negado a Jesus. Ele tinha um grande amor, aleluia, o primeiro amor que Pedro tinha, irmãos, era o amor fraternal. O amor de irmão para irmão estava em Pedro, naquela primeira pergunta. O amor ágape, que é o amor de Deus sobre a vida do ser humano, estava na vida de Pedro. Na segunda pergunta. E na terceira pergunta, o amor pela igreja do Senhor estava na vida de Pedro. Então, cada um de nós, irmãos, mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus defeitos, aleluia, Jesus te ama. Você é escolhido de Deus, mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus defeitos, mesmo como Pedro, aleluia, que até andou sobre as águas, cheio de defeito, mas andou sobre as águas. Na hora de defender, ele foi com a espada, porque ele não ainda tinha sido revelado de toda a palavra de Deus. Mas existe um Pedro em cada um de nós, irmãos. Aquele que muitas vezes age impetuosamente, né? Muitas vezes desafia a lei da gravidade para andar sobre as águas. Muitas vezes na hora que aperta, você até nega um pouco. Não sou crente, não eu sou, mas não sabe falar direito. Porque nega Jesus em algumas situações da sua vida. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, nessa manhã? Jesus, irmãos, Ele te conhece. Jesus sabia que Pedro o amava. As 3 perguntas foi para ficar fixado que nós, nenhum de nós temos a força que pensamos ter. Não é dessa forma. Só existe uma coisa que faz a gente ser forte. É o nome glorioso de Jesus sobre a nossa vida. Pedro, quando ele falou as 3 vezes eu amo, ele falou, aleluia, diante de Jesus Cristo, demonstrando o seu amor para com a obra de Deus, demonstrando o seu amor para Jesus, demonstrando o seu amor e a sua fé, e a sua vontade de servir a Deus, a Jesus. E nós não somos dessa forma também? Muitas vezes você não é cheio de defeito, muitas vezes você até nega Jesus em algumas coisas, porque você deixa de fazer o que Deus mandou para fazer o que você mesmo quer fazer. Mas uma coisa que eu quero te dizer, mesmo que você não seja forte, como Pedro não era, vai chegar um momento na sua vida, que é onde você passar, a sombra do seu corpo curará os enfermos. Se você permanecer fiel, se você permanecer firme na presença do Senhor,
você fará grandes milagres acontecer na face da terra. O Senhor te levanta como Pedro nessa manhã, aleluia. O Senhor quer que você seja um Pedro nessa manhã. Já que você não consegue ser um crente perfeito, seja um Pedro nessa manhã, aleluia. Porque Deus vai te usar na face da terra, aleluia. E o nome do Senhor será glorificado, aleluia. A gente pode pensar que é forte, mas nós somos fracos. A gente pode pensar que somos bons, mas Jesus falou, vocês são maus. Por que são maus? Por que, Jesus? Mesmo sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas a seus filhos. Então Jesus falou que nós somos maus. Mas tem uma diferença, irmãos. A igreja tem essa diferença, porque ela descobriu o amor de Deus sobre a sua vida. Você conseguiu descobrir que o amor de Deus, ele abrange todas as coisas. E o amor encobre até multidões de pecados. Aleluia. Então, se você tem o amor de Deus na sua vida, e ainda não conseguiu ser um crente perfeito, mas existe, existe o crente perfeito, sim. O crente perfeito, irmãos, é aquele que não quer mais ligação com as coisas do mundo. É aquele que não se conforma mais, como Romanos 12:2. Não vos conformeis, não vos amoldeis, não concorde com as coisas desse mundo. É um crente perfeito. Porque não compactua mais com as coisas do mundo, as quais são feitiçaria, idolatria, mentira, maledicência, sexualidade, adultério, fornicação, prostituição, vícios, bebedeira, as quais o Senhor abomina. E se você já abomina tudo isso, se você já se transformou em uma nova criatura, já é uma nova criatura, ainda falta alguma coisa. Quando Jesus soprou sobre os discípulos, que eles receberam o Espírito de vida, eles nunca mais foram os mesmos. Quando desceu o Espírito Santo sobre a igreja não foi mais a mesma. Aquele homem Pedro, aleluia, que era cheio de falhas, aquele homem Pedro que tinha, aleluia, muitas limitações, aquele que cortava a orelha das pessoas, aleluia, aquele que negou a Jesus, aleluia, agora se levanta, cheio do poder de Deus e do Espírito Santo, e começa a pregar a palavra de Deus. E na sua pregação, ela foi tão eloquente, que a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram naquele dia. Não era mais aquele Pedro, aleluia, mas era agora um Pedro revestido do poder de Deus. Você pode ser cheio de defeitos, mas quando o Espírito Santo te tocar, quando você receber a renovação da palavra, quando você receber a revelação da palavra, quando você for iluminado de uma forma que você jamais poderá, aleluia, voltar atrás. Aonde você chegar, você vai falar o nome de Jesus. Você vai pregar o nome de Jesus. E quem sabe, alguém que está aqui não se levante como Pedro e na primeira pregação já converta-se 3.000 almas para Jesus. Aleluia. Por que nós acreditamos isso? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Confiamos nele. Aleluia. Pela sua misericórdia e bondade,
nós estamos aqui dispostos a ser como um Pedro, mas um Pedro transformado. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa falar melhor em nossos corações nessa manhã. Você pode ter defeitos, mas creia, fique firme na fé. Acredite que o Senhor te ama. Que Jesus te ama. Aleluia. Nesta manhã, seja levantado como um Pedro nessa igreja. Aleluia. Para fazer a obra de Deus. Vamos ficar em pé.